Bom dia, amados irmãos e irmãs, amigos, que a graça, a paz, o amor do Pai, a comunhão do Santo Espírito de Deus continue sendo pleno, derramar na tua vida, tua casa, tua família. E que o precioso orvalho matinal seja de contínuo, renovando suas forças, renovando vigor e dando vida em toda a área da tua vida, na tua família. O maná de hoje está no livro de Esther, capítulo 6. Nós vamos ver só 2 versículos que eu vou ler, mas antes eu quero contar uma história a respeito desses 2 versículos. Eu quero dizer a ti, meu irmão, minha irmã, se tu é um cristão autêntico, se tu é uma pessoa que fez uma decisão por Jesus, tu é fiel ministerialmente. O que é? Não é que tu tem um ministério. Ministério, aqueles que são do Senhor, todos têm. De falar e proclamar a palavra de Deus. E uma coisa que eu sempre alerto, que continuamente, gastar tempo na leitura da Bíblia em bons livros, para o nosso crescimento, para o nosso desempenho espiritual, para que possamos entender qual é a nossa batalha e definir qual é o nosso adversário. Aqui, essa história, os judeus estavam ali no reino de cativeiro, que é o reino que vem do reino babilônico, foram levados a cativeiro. Aqui já estavam no reinado de Assuero, tá? Que vinha lá de Nabucodonosor, vindo, e ali tinha os judeus, né, que estavam em cativeiro. Ali Esther, quando o rei Assuero, ele fez uma festa e chamou os amigos, fez aquela festa toda, e foi no 3º dia, mandou chamar a rainha Esther, mas ele não foi lá, foi o eunuco chamar. E ela se sentiu talvez menosprezada e não quis vir à festa. Aí ele foi e pergunta aos seus coordenadores, seus conselheiros, o que deveria fazer. E consideraram ele que deveria destituir a rainha do seu reinado, a rainha Vasti, e procurasse no reino, né? Aliás, ele destituir. E ele fez isso. Passou alguns dias, passou a festa, passou aquele momento, ele sentiu falta da rainha. Aí ele vai e consulta, ele não podia voltar atrás, né? Não podia voltar atrás com a decisão dele. Aí os conselheiros aconselham que saísse buscar moças que fosse bonita, bem apresentável, para se apresentar, para ser escolhida como rainha. E nisso estava a judia Esther, só que ela não declarou sua parentela, não declarou sua descendência. Esther encontrou graça diante de Assuero. E ela foi levantada como rainha. Uma coisa que precisamos prestar atenção, queridos. Prestem muita atenção nisso. Não tem cativeiro que possa segurar um homem, uma mulher que é de Deus. Aqui judeu vem da descendência de Israel. Quando houve o rompimento, tive do norte e tive do sul, a descendência de Israel foi destituída e o Senhor deixou a Judá que uma aliança que ele tinha com Davi. E ali esse povo estava prisioneiro. Deus tinha um plano para esse povo. Aliás, por todos os hebreus, né? Por todos os Israel, que Deus vai restituir, mas isso eu mostro para outra hora. E esse povo foi cativeiro por causa do pecado, por causa do zelo, por causa que viraram as costas para Deus, mas Deus não os abandonou. Deus jamais abandona os seus. Quando Deus tem um plano na tua vida, querido, aqueles que são cristãos, têm uma aliança com Cristo. Ser cristão não é acreditar em Jesus, isso não é ser cristão. Eu sou cristão porque eu creio em Jesus. Tá, tu fez uma decisão por Jesus, tu recebeu Jesus como Senhor, único Senhor e Salvador da tua vida. Tu passou pelas águas do batismo, que o batismo representa a morte da velha criatura, o nascimento de uma nova criatura.
Se tu não fez isso, não é cristão, querido. E se tu fez isso tudo, mas não tem a prática de estar na igreja, estar em comunhão, proclamar a palavra, também não é cristão. Cristão é que tem uma aliança, que tem uma marca de Cristo, leva o nome do Senhor. E esse Deus honra. Deus honra, como honrou aqui esse Mardoqueu. Mardoqueu era um homem íntegro, um judeu íntegro. E ele criou Radassa, que é Esther. Ela ficou órfã de pai e mãe, não tinha irmãos. E Mardoqueu recebeu ela como filha e criou ela como filha, educando-a exatamente na palavra, que é lá os Pentateuco. Ela foi educada, né, no costume judaico. E quando ela levantada Esther, criou o plano de Deus, querido. Por que Deus levanta Esther como rainha? Porque Deus tinha um plano de libertação para o judeu. Se às vezes tu está passando uma situação e Deus faz algo que tu não vai entender, é porque Deus tem um plano de salvação para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Mardoqueu não entendeu no momento, mas depois ele foi entender lá na frente que Esther foi levantada como rainha. E aqui um juiz corrupto, um juiz que odiava os judeus, intentou de todas as formas acabar com o povo judeu, que é Amã, um homem imundo, um homem terrível, um juiz. Ele aqui é como se fosse um juiz, ele tinha toda a autoridade, abaixo do rei era ele. Abaixo do rei, ele tinha o anel do rei para selar tudo. E o que ele selava era irreversível. E esse Amã, ele vendo que Mardoqueu não se prostrava diante dele, ficou com tanto ódio, não só de Mardoqueu, mas de todo o povo judeu, que intentou acabar com todo o povo judeu. Escreveu um edito autorizado pelo rei, que mandou carta por todas as províncias, que daria ao rei 10.000 daricos de todo, para exterminar com os judeus. E ele ficou com tanto, e esse Mardoqueu, um tempo antes, ele, como vou dizer aqui, ele perceptiu 2 eunucos que tentavam matar ao rei. E ele denunciou isso ao rei, foi escrito no livro das crônicas. O que é o livro das crônicas? É um memorial, né? É um memorial, é um relatório diário que fazia de tudo que acontecia. E Amã, com todo o ódio, foi para casa, contou a sua esposa, contou aos seus conselheiros, e falou: construa uma forca, enforca ele. E ele planejou tudo isso. Construiu a forca, 50 côvados, para enforcar Mardoqueu. Mas naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Deus tira o sono do rei e manda buscar esse livro das crônicas, ou seja, o relatório. E começou a ler o relatório e viu que estava escrito que Mardoqueu fez para ele, livrou ele desse eunuco. Aí ele pergunta: o que foi feito a esse homem? Nada, não foi feito nada. E nisso Esther já tinha feito ali, não um banquete, mas tinha convidado o rei, esse Amã, para denunciá-lo a respeito do que ele estava armando. E convidou ele para o dia seguinte, para um almoço, um jantar. Ia preparar toda uma refeição. E assim o fez. E naquela manhã, foi de manhã, foi o almoço. Naquela manhã, Amã chega para denunciar, para declarar a forca a Mardoqueu. E ele chega no pátio. Aí o rei estende o cetro de ouro. E ele entra. Ele achando, antes que ele denunciasse para enforcar Mardoqueu, o rei se antecipa e pergunta para ele: o que se faria um homem que o rei quer honrar muito? Aí ele, todo imponente, achando que era para ele, não é? Ele achando que era para ele. O rei deve pegar seu cavalo de montaria, a sua veste, a sua coroa, e pegar o príncipe mais honrado que o rei tem,
e dar a volta por toda a província, declarando o que o rei quer fazer. Então o rei falou, então pega, faz exatamente como você disse, com o judeu Mardoqueu. Ele teve que fazer, queridos. Aí quando ele faz tudo aquilo ali, que volta para casa enojado, a esposa dele responde. Agora vamos lá, versículo 3. E contou Ramã a Zerés, sua mulher, e todos os seus amigos, e todos quanto lhe tinham sucedido. Então os seus sábios e Zerés, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerá contra ele, antes certamente cairá perante ele. Querido, tenha confiança em Deus. Se tu confia no Senhor, tu é um servo do Senhor, tu entregou sua vida para Jesus, tu é filho de Deus, tu é filho. Se alguém tentar contra a tua vida, o próprio Deus, escuta o que eu estou te falando, vai te defender. E essa pessoa, ela vai cair na própria armadilha que ela armou para ti. Não tenha medo, não tenha medo. A pessoa que preparou a forca aqui na Amã foi enforcar na própria forca. A história é muito longa, depois leia o livro de Esther, é curtinho o livro, é curtinho, leia o livro de Esther. Ele, seus filhos, seus 10 filhos foram enforcados na mesma forca que ele preparou para Mardoqueu. Então, se alguém preparou uma forca para ti, querido, não tenha medo. Não tenha medo. Passou mais no Brasil? Não tenha medo, confia no Senhor. As portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja de Jesus Cristo. É a palavra de Jesus, não é a palavra de homem. É a palavra do Senhor Jesus, do próprio Deus. As portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja de Jesus Cristo. Somente confia, somente creia no poder da palavra do Senhor. Confia nele, querido. Confia no Senhor, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E tu vai ver a vitória que tu vai ter. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, sobre ti o Senhor levante teu rosto e te dê a paz. Uma sexta-feira abençoada a todos, em nome de Jesus.